Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula, para o nosso grande aprendizado para o reino. Pega o seu caderno lá de anotações, de estudos e vamos lá. Hoje o nosso tema é repertório versus referência, com o subtítulo Aprendendo a Analisar Revistas. Pegou o caderninho? Toda vez que sair uma videoaula já tem que ter o caderninho em mãos, amém? Vamos lá, anote. O que é repertório? O que é um repertório, pessoal? Anote aí. Repertório é tudo que a criança vive, aprende e sente. Tudo isso faz parte do repertório dela. Todos nós temos um repertório. É o que já temos registrado, experiências tidas. É o que a criança traz como conhecimento. Como você tem um repertório. O seu repertório vem de palavras, né, trazidas pelo pastor, pela nossa liderança. E também você tem um repertório trazido pelos nossos GCs. Todos que estão em GC são ministrados também. E tudo que você aprende fica na sua bagagem de conhecimento. E isso é assim com as nossas crianças. Ela tem a bagagem de conhecimento vinda através das classes dentro da igreja, né, onde vocês ensinam, e também pelos GCs que elas frequentam. Porque cada um tem uma palavra diferente. O que é ministrado na igreja não é ministrado em GC, né? Porque senão fica algo muito maçante, muito repetitivo. Tipo, eu aprendi sobre Esdras na igreja e no GC também. Então fica assim, dentro do repertório da criança, fica algo assim maçante e repetitivo, né? Ela não vai ter o que acrescentar no conhecimento dela. Então, é preciso que haja essa diferença no aprendizado. Na igreja, uma linguagem e no GCs, outra linguagem de aprendizado, ok? Toda vez que ensinamos algo novo, a criança aprende automaticamente. Ela inclui isso no seu repertório e futuramente você poderá usá-lo como referência. Pega a visão, hein? Ela vai usar como referência na vida dela. Anote aí. Pontos de atuação. Fique de olho. Número 1. Uma das coisas mais comuns que acontece é ensinarmos as crianças sem pensar se elas têm um repertório para aprender o que estou ensinando. Vamos lá. Antes da pandemia, as nossas crianças, elas tinham um belo repertório. Elas tinham uma bela rotina dentro da classe, né? E ao longo dos anos que nós estamos no Kids, nós conseguimos implantar e tudo ficou muito bom. As crianças já tinham ali uma base fixa, uma rotina estabilizada dentro da classe. E o que aconteceu? Veio a pandemia, né? E no retorno das crianças para as classes, nós observamos que o repertório dela veio vazio, né? Não tinha mais um repertório cheio. Muitas das nossas crianças esqueceram muitas coisas, né? Eu vou dizer o porquê claramente, vocês já sabem. Durante a pandemia, praticamente 99% das crianças ficaram na frente de celular, televisão, foi o que elas receberam, né? Então, o repertório ficou vazio, né? Não tinha nada de bagagem. E o que nós tivemos que fazer, né? Nós tivemos que recomeçar. Nós começamos o Kids o ano passado e a palavra vinda do pastor Márcio foi recomeço. E eu peguei essa palavra e entendi essa palavra do pastor Márcio, né? O recomeço também, não só na nossa vida pessoal, né? Como na nossa vida ministerial. E foi algo assim, desafiador para nós esse recomeço no Kids.
Então, nós tivemos que começar do zero. Nós íamos começar, pessoal, no Kids, com os heróis e heroínas da fé, para as crianças menores também, né? Nós vimos que não deu certo e nós fomos analisar o porquê não deu certo, né? Olhamos, analisamos, conversamos, é porque o repertório delas estava vazio. Elas não tinham mais um repertório, né, de conhecimento. Então, nós voltamos lá atrás. Então, nós estamos nos 10 mandamentos. Nós estamos enchendo o repertório delas novamente. Amém? Número 2. Supomos que a revista prevê o repertório, que é algo bem difícil, né? Uma revista prevê o repertório, prevê o que a criança necessita. Que o ensino para a criança que é necessário para a criança aprender, porém isso não é obrigação da revista, e sim do professor. Ler, analisar, e isso faz um professor melhor com o ensino efetivo. Foi o que nós falamos agora há pouco. A necessidade de recomeçar, né? Por isso que toda vez no seu ensino dentro de sala, você que tem que estar atento, você tem que estar, professor, antenado, tá bom? Poxa, eu ensinei sobre isso e a classe não aprendeu. Então, você tem que voltar e recomeçar, tá bom? A revista não sabe se o aluno tem um repertório sobre o assunto. Ela não sabe, né? Quando temos na bagagem um monte de repertório, devemos analisar para ensiná-lo. Senão as crianças vão fazer sua própria análise e ver que o repertório dela está vazio, né? Vamos analisar se a criança tem um conhecimento, se ela tem algo na bagagem dela, no repertório dela sobre aquele assunto, tá bom? Aí, seu ensino fica vazio, fica no raso, né? Se a gente tivesse continuado, né, com os heróis da fé, ela não teria um repertório cheio, né? A bagagem dela ia ficar vazia, ia ficar de um extremo ao outro, né? Dentro da bagagem dela. Poxa, falou sobre heróis da fé, sendo que eu nem sei sobre os 10 mandamentos, eu nem sei sobre Noé, né? Todo esse contexto que vamos ter que voltar, né? Até chegar nos grandes conceitos da Bíblia, ela não tem, a bagagem dela está vazia. Como que ao chegar na pandemia, as crianças voltaram esse repertório, que eu já falei. Agora, anote aí, pessoal, sobre referência. O que é referência? Pessoal, eu vou te fazer uma pergunta e você anote aí também. Tá? Olá, pessoal, voltamos com programações normais. O meu celular deu memória cheia, né? Aí o vídeo parou, tive que esperar o marido chegar para arrumar para mim. Nós paramos na parte de referência. Anotem aí, vamos trabalhar agora, continuar trabalhando com referência. Responda para você e faça a sua anotação. Qual é a sua referência? O que você usa como referência? Dá um tempinho no vídeo, pausa aí e anota. O que você usa como referência? A nossa referência, a minha anotação foi, eu uso como referência a Bíblia, livros, que eu faço leituras periódicas, e a internet. São os 3 que eu uso como referência. Talvez você tenha outras referências, né? Como os dicionários, ou entre outras coisas, tá bom? Para a criança, a referência é quando você usa algo que o aluno já aprendeu, já conhece para se referir. Quando ela já viveu aquele assunto ou quando ela já aprendeu e conhece sobre o assunto. Você deve usar conexões com o que está ensinando. A referência é o que estamos colocando como exemplo para tornar-se
parte do repertório da criança. Exemplo, você usa como referência aquilo que o aluno já viveu ou aprendeu. Fazer uma conexão de uma história é fazer um repertório do que você está ensinando. Entendeu? Deu para pegar? Toda vez que ensinamos algo novo, o aluno pode incluí-lo em seu repertório e futuramente você poderá usar isso como referência, né? Você vai ensinar sobre a criação do mundo, né? Entrou para o repertório da criança, ficou lá gravado no coração e na mente dela. Aí você vai falar sobre uma outra parte da Bíblia, você vai usar a criação do mundo como uma referência. Então, você faz uma conexão de um texto no outro, tá? Contextualizando o que a criança já aprendeu, o que ela tem no repertório dela. Anotando, toda vez que ensinamos algo novo, estamos entrando no repertório dele. Depois vem você com o ensino dando referência. O novo, o seu ensino fica mais vivo na memória. Por isso, você precisa saber a diferença entre repertório e referência. A referência é muito importante, é uma ferramenta que pode explicar de uma forma clara o que você quer transmitir. Não leve ao exagero, senão perde o foco, né? Às vezes você tá dando uma explicação, né? Ali, dando uma referência, falando, e de repente você passa do limite, né? Você vai começar a falar coisas sem necessidade. Então, você para por ali, não prolongue o que você quer dizer, tá bom? Para não atrapalhar a sua aula, tá? Não use um repertório longo, palavras que eles não vão entender. Use o que for suficiente, não ultrapasse. Por isso que você tem que ir lá pegar tudo que eu ensinei no início, né? Com conteúdo, técnica, nananana, são 5 passos, né, gente? Minha cabecinha agora esqueceu. Quando você usa a referência bíblica, é necessário você traduzir para o aluno. Exemplo. Quando você falar de um texto bíblico, fale pausadamente onde ele está, né? Quando você vai fazer a memorização, né, do texto-chave, né, que você põe a criança para repetir, você fale, abra, né, o texto está em João 3,16. Tem criança que não vai entender. Você vai ter que falar. O texto está em João, capítulo 3, versículo 16. Devemos fazer dessa forma, porque muitas crianças são novatas, elas não vão entender a nossa linguagem adulta. Está em João 3,16, ela não vai entender. Então, você vai ensiná-la pausadamente aonde está o texto. Para as crianças pequenas, né, nós vamos insistir delas levarem a Bíblia. Por quê? Para elas terem o costume, né, de carregar a Bíblia dela. Então, da mesma forma, você vai ensinar. Está em João, capítulo 3, versículo 16. Fale pausadamente para que a criança possa entender, tá? Traga o repertório do conhecimento. Neste exemplo, o amor é a palavra-chave. Pois é, aí você vai explicar, né, da sua referência de João 3,16, e você vai levar para o repertório da criança, né? O que João 3,16 está falando, né? Então, ali, a palavra-chave é o amor. Para mim, gente, talvez você tenha uma leitura, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e você vai, leia e sinta esse versículo. Ele fala, ele tem pontos, né? Chaves que trazem várias leituras. Para mim, é o amor. O amor imenso, incondicional de Jesus por nós. Glória a Deus, aleluia por isso, né? Então, você vai explicar tudo pausadamente. Então, a criança vai entender que João 3,16
né? Ali você vai explicar o que aconteceu, né? O sacrifício, e você vai falar. A palavra-chave aqui é amor, você explica para a criança, né? Na sua referência, você vai aprender a fazer a análise da revista. Agora, anote aí. Nós vamos aprender agora a fazer a análise da revista, porque nós estamos ainda em referência, tá? Se você tem como referência a revista, eu até peguei lá no nosso estoque, né? 2 revistas diferentes. Eu peguei uma da CPAD e peguei uma da Editora Cultural Cristã, né? Eu peguei 2 diferentes. Eu estudei novamente, pude saber como trabalhar e como estudar e como analisar as revistas, né? Anotem aí, como analisar a revista. Nós, muitas das vezes, temos a tendência de acreditar que as revistas é o nosso porto seguro. Há muitos anos atrás, pessoal, era feito assim. Nós comprávamos a revista original do aluno e do professor e tirávamos cópia da revista do professor original para os professores da igreja. O que eu observei inúmeras vezes, inúmeras vezes, muitos professores pegavam a revista no dia, na hora, e procurava ali saber como ensinar, fazia uma leitura mais ou menos do ensino. Ficava ali um ensino relaxado, né? Um ensino meia boca, né? Aí esqueci a revista lá dentro do Ministério Infantil, né? Aí no outro domingo ele tinha que dar aula e nem sabia por onde que tinha que dar aula, porque ele havia esquecido o material dele. Então, essa tendência de ensino da revista, se você não se aprofundar na revista, na leitura total dela, né, você não vai aprender, você não vai ter conteúdo nenhum para passar para os seus alunos. A tendência da revista é te trazer um porto seguro, né? Ela te traz tudo mastigado. Então você pensa, para que eu vou estudar durante a semana? Para que eu vou me dedicar durante a semana? Não é verdade? Isso acontece muito, tá? A revista é um material que não prevê a necessidade da criança. Ela também não tem a obrigação de fazer isso. É o papel do professor. Como eu expliquei lá no início, né? O que aconteceu antes da pandemia e pós-pandemia, agora no nosso início. Se eu pegar uma revista dessa aqui, né? A criança não vai saber, ela não tem lá no repertório dela, ela não tem bagagem nenhuma para entender os ensinos das revistas, né? Então, nós estamos trabalhando com temas, reiniciando tudo, começando tudo de novo, né? Para a glória de Deus. Ela também não tem a obrigação de fazer isso, eu já li. Usando o que você aprendeu na primeira aula, tá? Por isso temos bons professores e maus professores, né? Aqueles professores bons que já antecipam, né, a sua lição, o que vai aplicar em sala de aula. Eu recebi um testemunho muito lindo essa semana, sabe? Uma das tias falou comigo que como nós estamos colocando a escala do mês todo e colocando tema para todo mundo, né, antecipadamente dá para preparar, né? Você não precisa preparar na semana ou 2 dias antes. Você tem tempo de ir meditando, trabalhando, buscando. E a tia falou que ela começa a preparar dias, semanas antes, né? Achei muito lindo. E ela contou as experiências, né, que ela está tendo dentro da sala do Kids em preparar o material antes. Foi maravilhoso o que ela contou para nós, né? E temos aquele que deixa para a última hora, né? Tem gente que manda mensagem sexta e sábado perguntando qual é o tema, sendo que o tema já está lá na escala, né? O que eu vou fazer? Então, as videoaulas estão sendo para ajudá-los, né? Neste momento de ensino. Pela revista, muitos não estudam, pegam nela, né? Um dia antes, ou nem pega na revista. E o professor que lê sabe ensinar. Pega toda a técnica,
a usa. Ele conhece separar o que é necessário e o que não é necessário, tá bom? Eu vou abrir aqui a revista e vou... Não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Vamos lá. Nós temos aqui uma revista. Eu vou colocar e vou tirar, só para vocês verem um pouquinho, ó. Tá vendo? Então, nós temos aqui assim, olha. Deus me fez, tá? Temos o texto bíblico, temos o versículo a memorizar. Informações adicionais, né? O professor tem que ler, porque aqui vai estar explicando para você detalhadamente o que o texto quer dizer. A lição e eu. Aqui vai estar, é uma ministração para a vida do professor. Aqui é ministração para a vida do professor, né? Como ensinar nesse pedaço aqui. Você vai precisar de... Aí tem um pedacinho aqui embaixo que fala do que você vai precisar, do material que vai precisar. E aqui do lado é o objetivo, o alvo que você quer alcançar durante a sua lição, tá? A revista traz isso para você, tá bom? Eu me interesso, né? Aqui fala sobre o momento em que você vai estar com o seu aluno, né? Aqui é outra ministração da palavra para você estar com o aluno, tá bom? Aqui tem eu aprendo, tá? Também é para o professor. Todos esses pontos é para você estar ensinando a criança. Aqui tá eu pratico. E aqui está oração, eu me expresso, tá? O que você tem que fazer quando você... E eu vou ensinar agora, tá bom? Para quando voltarmos com o material de revista, você saber trabalhar com revista. Você precisa ler todo o conteúdo. Coloca marca-texto nas partes necessárias. Aquela parte que vai tocar o coração do aluno, tá? Tem coisas aqui que não precisa de você falar para o aluno, né? Porque você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Você precisa debulhar a sua lição. Você precisa debulhar a sua revista. Procure dentro dela os pontos em que o aluno precisa, tá? Aquilo que é necessário ele aprender, tá bom? Análise da revista, anote aí. Deixando claro que a revista não sabe o que o aluno tem como repertório, né? A revista não sabe. Ela não sabe o que o aluno sabe do assunto, né? Se a criança não sabe do repertório que está na revista, a revista não vai adivinhar se a criança sabe do assunto ou não. Basta nós analisarmos, né, tudo que está acontecendo na nossa sala para colocarmos em prática e buscarmos aquilo que a criança precisa. Análise da revista. Veja onde ela te atende. É de suma importância você conhecer a revista, o material e a editora. Eu sempre leio a minha revista antes. Quando eu comprava material, eu lia todas as revistas, gente. Eu analisava todas as revistas antes de passar para a equipe. Eu sempre olhei todas as revistas. Eu nunca peguei uma revista e entreguei para o professor. E quando eu mudava de editora, né? Porque nós tínhamos muitas turmas, eu nunca usava a mesma editora para não ficar repetitivo. Então, quando eu trocava de editora, eu comprava uma revista, eu lia, eu pesquisava, eu ia atrás para saber se realmente era bom para a nossa turma, né? Temos que analisar os assuntos, nunca colocar um assunto antes do outro. Foi o que nós falamos lá atrás, né? Nunca colocar um assunto antes do outro e de um extremo ao outro, né? Porque dentro desse espaço vago, não vai ter um repertório para a criança conhecer o assunto que foi jogado lá na frente. Temos que analisar os assuntos. Nunca coloque um assunto antes ou depois do outro, tá? Exemplo, se você começa falando do dilúvio, você não deve passar por Josué. Você tem que dar uma sequência do que foi acontecendo até chegar em Josué, tá bom?
Temos que fazer uma análise das nossas crianças, o que elas conhecem e o que elas não conhecem. Por isso que é necessário você ouvir o seu aluno, ouça os seus alunos, tire um tempinho, faça essa análise juntamente com seus alunos, faça perguntas, tá? Você conhece história tal? O que vocês conhecem da Bíblia? O que vocês já ouviram da Bíblia? Ouça, cite histórias, né? Você vai lá, pega a história de Esther e cita a história de Esther, ou Noemi, ou Ruth, seja quem for, Neemias. Lance para eles. Se eles falarem que conhece, você debulha aquilo ali junto com eles. Se não, você vai preparar um material de ensino para ensiná-los, tá bom? Eu tenho aqui a revista da CPAD agora, que é primários, ó, essa daqui. Ela tem um outro conteúdo, a forma dela de aplicação de aula é completamente diferente, tá? Nós temos aqui a revista da CPAD, tá vendo? Olha, Palavra Viva, lição 1. O texto que você vai trabalhar é esse daqui, tá? Aí aqui tem a explicação do que você vai trabalhar, tá vendo? Aqui tem o objetivo da aplicação da sua aula, o ponto, o alvo que você tem que atingir, tá? E o ponto central do que tem que ser fixado, deixado no repertório da criança, tá bom? E aqui, iniciando a aula, aqui tem uma explicação do texto bíblico, aqui tem memórias em ação, tá bom? Como deixar as crianças memorizar. Aqui tem, você vai precisar de aí material, né, que são necessários para essa aula, mas sempre é um material básico, tá? Aqui nós temos, olha, ainda explorando a Bíblia, tá? Quando você vai contar, lê o texto, você vai contar a história, tem ela toda aqui, tá bom? Aí tem, continuando aqui, a história. Lógico que você nunca, nunca, nunca pode pegar a revista e nananana. Não, você tem que ter isso tudo aqui, tá bom? Pode fazer colinha? Pode fazer colinha. Deve fazer colinha? Deve fazer colinha, tá? Eu fazia colinha porque quem me conhece sabe, né? Que a tia Summer, se não tiver a colinha dela, como está assim, mesmo com as minhas colas, eu já viajo da maionese, né? Eu esqueço. Imagina sem cola, né? Não, nunca pegue uma revista e leia para o aluno. Ele vai saber que você não preparou. Ele vai saber que você não sabe, tá? Porque o aluno, ele espera que a gente... igual o pastor Fernando, né, gente? Deus do céu. Ele fala da Bíblia e tal, às vezes ele nem olha, ele cita textos bíblicos. Eu não, se eu não ler, eu não dou conta, né? Então pode fazer colinha que não faz mal. Aqui atrás é a oficina criativa, né? Onde é a lição, né? Aqui a gente dá as atividades, né? Como deve fazer atividade com a criança para fixação da lição. E aqui é a atividade, né, que seria entregue no dia da lição aplicada, né? Aqui a revista do professor vem contando as respostas para vocês, né? É isso daí. Eu quero deixar bem claro que quando voltarmos com as revistas, vocês devem ler antecipadamente, tá? Leia, analise, pegue os pontos necessários, debulhem a revista. Isso vai servir de aprendizado para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe a sua vida. Que fique gravado no seu coração o ensino sobre referência, é o que a criança já tem guardado consigo. E o repertório é o que você vai trabalhar para a criança, é o que você vai levar de entendimento para ela. E análise da revista. Foi isso que nós aprendemos hoje. Amém? Deus abençoe a sua vida.